Olá! Hoje nós vamos debater se as populações europeias, durante o período moderno, eram analfabetas e despolitizadas. Assim como a história medieval, a história moderna ela também é cercada de alguns preconceitos e análises apressadas sobre o seu período. Em especial quando se fala da vida das populações no continente europeu. Durante muito tempo se pensou que as populações europeias eram completamente despolitizadas e analfabetas, condenadas a simplesmente trabalhar para os seus senhores e a pagar os seus impostos. Era bastante reforçado a ideia de que elas não eram capazes de intervir na política e se organizar de forma estratégica, sem conseguir estabelecer meios de combate às suas opressões. Por vezes, esses estereótipos eram reforçados por alguns trabalhos de intelectuais das mais diversas características. O filósofo alemão Jürgen Habermas afirma que só houve uma esfera pública e uma opinião pública na história moderna a partir do século XVIII, com forte crescimento do poder econômico da burguesia e estabelecida em espaços sociais restritos. Em seu livro Mudança Estrutural na Esfera Pública, Jürgen Habermas afirma: na França, os salões formavam um peculiar enclave, enquanto a burguesia, por todos os propósitos práticos, era excluída da liderança no Estado e na Igreja. Com o tempo, ela tomou conta de todas as posições chaves na economia e, enquanto a aristocracia compensava sua inferioridade material com privilégios reais. Nos salões, a nobreza e a grande burguesia das finanças e administração assimilavam-se, conhecidos como intelectuais em pé de igualdade. O Habermas, então, ele vai caracterizar esses espaços de sociabilidade restritos e estabelecidos apenas para uma alta burguesia e para uma nobreza, a partir do século XVIII. Salões e cafeterias poderiam ter diferido em tamanho e composição de seus públicos, no estilo de seus procedimentos, no clima de seus debates e na orientação de seus tópicos. O Habermas ainda afirma que o restante da população estava apartado desses espaços de sociabilidade em que os debates públicos eram suscitados. O Habermas vai afirmar: as massas não eram apenas amplamente analfabetas, como também tão pobres que não poderiam pagar pela literatura. Então, para o Habermas, as populações europeias elas não poderiam ingressar no debate público porque, além de serem analfabetas, elas também não teriam dinheiro para pagar pela literatura que a burguesia e a nobreza consumiam. Mas será que as populações europeias estariam de fato restritas ao debate político e à confrontação e circulação de ideias na esfera pública? Com o tempo, muitos intelectuais vão criticar essa noção de esfera pública habermasiana, limitada ao século XVIII e aos espaços de sociabilidade restritos da alta burguesia e da nobreza. Massimo Rospocher e Rosa Salzberg vão afirmar em sua obra Beyond the Public Sphere, Opinions Public Space in Early Modern Europe, que existia uma evanescente esfera pública já nos séculos anteriores ao XVIII. Massimo Rospocher e Rosa Salzberg vão olhar as cidades-estados na Península Itálica e observar como essas cidades poderiam também ser
espaços de debates e confrontamentos de opiniões públicas. Ao exemplificar o seu estudo com a cidade de Veneza, Massimo Rospocher e Rosa Salzberg afirmam: a cidade representa um excepcional campo de observação para as formas de comunicação política, em particular do incerto clima das guerras italianas, quando a circulação de papéis sobre notícias e opiniões públicas se tornaram uma questão urgente. O Massimo Rospocher e a Rosa Salzberg ainda criticam abertamente o modelo de esfera pública traçada pelo Habermas. Eles vão afirmar o seguinte: Habermas concebia a esfera pública como um espaço discursivo ideal. Construído sobre outras críticas recentes do modelo habermasiano, aqui nós propomos, em oposição, uma evanescente esfera pública, que busca representar a complexa natureza do debate público no início da Europa moderna, enfatizando seu dinamismo, pluralidade, efemeridade e contingência. Antônio Castilho Gomes afirma em sua obra Escrituras e Escribientes, práticas de uma cultura escrita em uma cidade do Renascimento, que as cidades podem ser compreendidas como ambientes essenciais para a circulação de ideias e para a comunicação política. O Antônio Castilho Gomes vai compreender a cidade como uma espécie de texto vivo, resultado da fusão de vários códigos de comunicação. Rita Marquilhas, em Faculdade das Letras, Leitura e Escrita em Portugal no século XVII, busca criticar a ideia de que apenas a nobreza e o clero eram alfabetizados. Segundo a Rita Marquilhas, havia uma crescente alfabetização na sociedade portuguesa do século XVII. Conforme a intelectual, diversos grupos da sociedade já dominavam a escrita, tanto homens quanto mulheres. Como exemplo do discutido e do exposto no vídeo, a gente pode destacar aqui uma obra de um livreiro de Lisboa, um cara chamado Francisco Lopes. O Francisco Lopes, em 1641, escreve a Glória de Portugal. O cartaz produzido pelo livreiro de Lisboa tinha como principal objetivo marcar posicionamento na restauração através de um poema de versos simples escritos nesse material. Esse cartaz ele existia para expor as suas ideias políticas e, principalmente, ele estava ali nas paredes da cidade para quem pudesse ler e para quem parasse para escutar uma leitura coletiva da obra. O seu posicionamento é claramente favorável à restauração de Portugal e exortava, ou seja, animava as populações que ali estavam, ou lendo ou escutando aqueles que liam, para também se posicionar favoravelmente ao movimento. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.